Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre o início da colonização no Brasil. A descoberta de um novo caminho para as Índias fez o comércio de especiarias se tornar uma preciosa fonte de riquezas para Portugal. E quando os interesses portugueses estavam voltados para o comércio do Oriente, deu-se o descobrimento do Brasil em 1500. Segundo o historiador Boris Fausto, o Brasil foi achado em 1500 pelos portugueses, mas a impossibilidade de obter lucros fáceis e imediatos nessa região promoveu o desinteresse no processo de colonização. Mesmo existindo uma expressiva quantidade de pau-brasil em parte do litoral brasileiro. Logo, foi por essas razões que, de 1500 a 1530, a coroa portuguesa limitou-se a enviar apenas expedições de reconhecimento. Vejamos as principais expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil de 1500 a 1530, período este denominado de pré-colonizador por alguns historiadores. Em 1501, Gaspar Lemos liderou uma expedição que explorou grande parte do litoral brasileiro, deu nome dos principais acidentes geográficos como ilhas, cabos, rios e baías. Em 1503, Gonçalo Coelho liderou uma expedição que foi organizada em função de um tratado assinado entre o rei e um grupo de comerciantes interessados na exploração do pau-brasil. Vale destacar o rico comerciante Fernão de Noronha, que recebeu a primeira concessão de exploração de pau-brasil dada pelo rei de Portugal. Em 1516 e 1520, ocorreram duas expedições lideradas por Cristóvão Jacques, organizada para deter o contrabando de pau-brasil feito por outros comerciantes europeus, principalmente pelos franceses. Essas duas expedições foram chamadas de guarda-costas, porém não foram bem-sucedidas devido à extensão do nosso litoral. A primeira riqueza explorada pelos europeus em terras brasileiras foi o pau-brasil. Antes da conquista da América, os europeus compravam o pau-brasil do Oriente. A partir do século XVI, tornou-se mais lucrativo extraí-lo do Brasil. Logo, o rei de Portugal criou o monopólio do comércio do pau-brasil. E o que seria isso, professor? Isso significava que ninguém poderia retirá-lo das matas brasileiras sem a permissão do governo português. A extração do pau-brasil dependia da mão de obra indígena, pois eram eles que derrubavam as árvores, cortavam em toras e carregavam até as embarcações portuguesas. Esse trabalho se deu por meio do escambo. Eles recebiam espelhos, pedaços de tecidos, canivetes e outros objetos em troca dos seus trabalhos. A extração do pau-brasil possuía um caráter predatório e um comportamento nômade, ou seja, à medida que a madeira ia se esgotando em determinados lugares, os exploradores se deslocavam em busca de mais madeiras. Isso impediu um povoamento significativo e promoveu apenas a construção de algumas feitorias. Vejamos no mapa a seguir. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, Portugal e Espanha eram os únicos donos das terras da América. Porém, ingleses, franceses e holandeses disputavam a posse dos territórios americanos. Essa disputa se intensificou quando os espanhóis descobriram minas de ouro e prata em áreas que hoje chamamos de México e Peru. O governo português, com medo de perder suas terras brasileiras, iniciou a colonização. Assim, em 1530, Martim Afonso de Souza tinha o objetivo de ocupar as terras por portugueses, ou seja, trazer colonos portugueses para colonizar o Brasil. Com isso, tinha o objetivo de explorar economicamente o território, combater os corsários estrangeiros, principalmente os franceses,
procurar ouro e fazer um melhor reconhecimento geográfico do litoral até o Rio do Prata. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila, chamada de São Vicente. Fundou povoados em Santo André da Borda do Campo e Santo Amaro e iniciou o cultivo da cana-de-açúcar e a instalação de engenhos. O açúcar era o produto de grande interesse para o comércio europeu. Por meio dele seria possível organizar o cultivo do solo, iniciando assim o povoamento sistemático da colônia. Logo, a colonização do Brasil foi marcada pela produção do açúcar para exportação, com a instalação dos primeiros engenhos no início do século XVI e também por pequenos núcleos de povoamento. O comércio do açúcar era livre, tanto que a coroa portuguesa concedia terras para os portugueses que dispusessem de recursos para a instalação dos primeiros engenhos. Porém, essa liberdade econômica em relação ao açúcar iria mudar. Professor, e por que a liberdade econômica em relação ao açúcar iria mudar? Entre os anos de 1560 e 70, a economia açucareira expandiu-se. Logo, o rei de Portugal, Dom Sebastião, percebendo o vigor desse lucrativo comércio, estabeleceu regras mais rígidas para a concessão de terras. Em 1571, decretou que o comércio colonial deveria ser feito apenas por navios portugueses. O monopólio comercial se tornou um instrumento de domínio econômico da metrópole, ou seja, Portugal, sobre a colônia, que era o Brasil. Os comerciantes da metrópole compravam produtos coloniais por preços mais baixos e repassavam os artigos metropolitanos pelos preços mais altos. Vejamos a charge. Por que não podemos instalar fábricas no Brasil? Porque o interesse de Portugal era manter o Brasil dependente economicamente de Portugal. Com isso, os produtos manufaturados eram fornecidos pelos comerciantes portugueses e a matéria-prima desses produtos geralmente eram fornecidas pelos comerciantes que viviam no Brasil. Isso estabelecia uma dependência econômica da colônia em relação à metrópole. A colonização no Brasil promoveu a devastação ambiental. A devastação do meio ambiente começou com a extração do pau-brasil, continuou com o plantio de cana-de-açúcar que dominou grandes áreas próximas ao litoral. Calcula-se que em 1500 a Mata Atlântica ocupava uma faixa de 1 milhão de quilômetros quadrados. Aquilo que um dia representou 15% do território brasileiro, hoje está reduzido a somente 7% de sua área original. Vejamos um mapa sobre a distribuição da Mata Atlântica no século XVI, representada por um tom de verde mais claro, e o que restou dela exposto num tom de verde mais escuro no século XX. Isso mostra que, após 5 séculos de queimadas, a cana, o pasto e o café, tudo foi plantado nas cinzas da Mata Atlântica. E dela também saiu a lenha para os fornos de engenho de açúcar, para as locomotivas termoelétricas, a famosa Maria Fumaça, e para as siderúrgicas. Não podemos romantizar a história. O início da colonização promoveu a devastação ambiental e o início do genocídio dos povos indígenas. Usem a máscara, se puder, fiquem em casa, #História Neles.